Olá pessoal, eu sou o Caco e vou fazer um esclarecimento a respeito de monômios, binômios, trinômios e etc. para vocês, tá? Então, o que é monômio? Monômio é algo desse jeito aqui, onde a gente tem o coeficiente e a parte literal. Essa parte literal são incógnitas que estão multiplicadas entre si. Então, 5x ao quadrado, o coeficiente é 5 e a parte literal é x ao quadrado. Lembrando que x ao quadrado é o quê? É x vezes x. Então, as incógnitas estão se multiplicando. Esse aqui é outro monômio. O coeficiente é menos 4. O sinal ele segue o coeficiente. Então, menos 4. E a parte literal é xy ao quadrado, ou seja, é x vezes y, certo? Aqui é outro monômio. 4,5 é o coeficiente. 4,5 é o coeficiente. E a parte literal é o quê? É ax y quadrado. Ou seja, é a vezes x vezes y, certo? E esse daqui é um monômio também? Também é um monômio. Aí você fala, mas qual é o coeficiente? O coeficiente está embaixo? Na verdade, o coeficiente está na frente, tá embaixo, está na frente, tá tudo junto. Na verdade, isso aqui o que é? É 1 meio vezes TWX. Então, a parte literal é TWX, é T vezes W vezes X. E o coeficiente é meio, certo? Agora, o que não é monômio? Isso daqui não é monômio. Por quê? 5 elevado a x. 5 elevado a x não é 5 vezes x. É um número elevado a uma incógnita que é x. Então, isso daqui não é um monômio. Tá? Isso aqui não é um monômio. Isso aqui é uma exponencial. Por exemplo, 3x elevado a 2,3. Isso aqui também não é um monômio, porque isso é 3, é o coeficiente, vezes x elevado a 2,3. 2,3 não é um número natural, tá? Não é um número natural, não é 0, não é 1, não é 2, não é 3, é 2,3, é um número racional. Então, isso aqui também não é monômio. E esse daqui, raiz de 5 vezes x elevado ao cubo. Veja, aqui dentro da raiz nós temos um monômio. O coeficiente é 5 e a parte literal é x elevado a 3. Porém, esse raiz aqui, ó, ele faz com que isso aqui não seja mais um monômio. Por quê? Porque o expoente do x vai ser o quê? Vai ser fracionário. Tá? Lembrando que aqui raiz quadrada, o índice da raiz quadrada é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 5 vezes x elevado a 3 sobre 2. Ó. Tá? O índice da raiz ele vira o denominador de uma fração no expoente. Ó. Então, isso daqui não é monômio. O raiz de 5 nem implica em impedir que isso aqui seja monômio. Porque o coeficiente não tem problema. O coeficiente pode ser raiz, pode ser vírgula, tá? Pode ser fração, pode ser raiz de 5 sem problema. O problema é esse expoente aqui que não deixa ser monômio, tá? E esse daqui é monômio? Veja, aparentemente parece que sim, né? Em cima tem um monômio, que é o 23 vezes o y, é um monômio, e embaixo é um monômio, é 3 vezes x elevado ao quadrado, parece um monômio. Isso aqui eu posso escrever até como 23 sobre 3 vezes y, certo? Vezes o que? 1 sobre x ao quadrado. Só que 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, tá? Então, essa parte aqui que a gente chamaria de parte literal, é a mesma coisa que y vezes x elevado a menos 2. Ó, e é isso daqui que impede que isso aqui seja um monômio, tá? O expoente ele tem que ser o quê? Natural, um número inteiro, positivo, tá? Então, não pode ser negativo nem fracionário. Beleza? Bom, olha... Mas, bom, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, vamos lá. Soma e subtração de monômios. Então, quando eu tenho aqui uma soma ou subtração de monômios, tá vendo? Eu coloquei tudo junto, ó, menos e mais. Então, na verdade, é como se fosse uma soma de número negativo também, tá? Então, olha lá. 2x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu só consigo somar e subtrair esse monômio, por quê? Porque a parte literal é igual, ó, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu somo e subtraio só os coeficientes. Então, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, isso aqui é menos 2, x ao quadrado. Certo? Veja só esse outro aqui. 7 vezes 3x, 3 elevado a x, menos 2 vezes 3 elevado a x, mais 3,5 vezes 3 elevado a x. Aí você diz, mas isso aqui não é um monômio. E verdade, realmente não é um monômio. Mas eu posso transformar isso num monômio. Como?
Eu digo que 3 elevado a x é uma outra letra, por exemplo, o A. Então, isso daqui eu posso dizer que é 7A menos 2A mais 3,5A. Pronto, agora virou uma soma e subtração de monômios. Então, vai ficar 7A menos 2A, então 7 menos 2, 5A. 5A mais 3,5A dá 8,5A. Então, dá 8... Opa, errei aqui, né? 7 menos 2 dá 5. 5A... Tá certo, 5A mais 3 dá 8,5. 8,5A. 8,5A eu posso escrever como sendo o quê? 17 sobre 2A. Tá? Então, o coeficiente é 17 sobre 2, ou 8,5, e a parte literal é o A. Tá? Só que agora, o original era o quê? Era o 3 elevado a x. Então, eu posso dizer que isso aqui é 17 sobre 2, 3 elevado a x. Tá vendo? Então, não impede, mesmo que não seja monômios, mas a teoria é a mesma coisa. Para eu somar ou subtrair, essa parte aqui que não é o monômio, né, que não é a parte literal do monômio, eu transformo numa parte literal e daí eu resolvo e depois eu volto ao normal, certo? Tá? Então, isso aqui é só um recurso, tá, que eu posso resolver aqui, tá bom? É claro que eu não precisava ter feito isso, poderia ter feito algo. 7 menos 2, 5, 5 mais 3,5, 8,5, 3 elevado a x, tá? Podia ser direto assim. E aqui o outro, 2x ao quadrado menos x menos 8 mais menos x ao quadrado mais 4x menos 2x. Então, veja, isso daqui eu estou, né, resolvendo. Aqui eu tenho uma soma e subtração de monômios, né, uma subtração de monômios, vamos dizer assim, porque aqui tem menos. E aqui eu tenho uma soma e subtração de monômios, certo? E eu tenho tudo isso daqui somado com tudo isso aqui. O que que eu faço? Eu posso distribuir esse sinal aqui, ó. E aqui, como é mais na frente, né, ou não tem sinal é mais, então eu só posso simplesmente tirar o parênteses e continuar tudo do mesmo jeito que está. Então é 2x ao quadrado menos x menos 8 aqui. Mais vezes menos, menos. Então, se eu somo uma coisa negativa, isso é negativo, tá? Soma dívida no seu orçamento. O que vai fazer? Vai sumir dinheiro. Então, somar coisas negativas é negativo x ao quadrado. Somar coisas positivas é bom. Então, é mais 4x. E somar coisas negativas é menos 2x. Ou melhor, quando o mais está na frente, você pode simplesmente tirar o parênteses que não muda o sinal do que está dentro, né? Você tira esse mais aqui, tira o parênteses e vai continuar. Menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Tá? Agora sim, ó, eu tenho uma soma de monômios. Eu só posso somar aqueles monômios que são o quê? Que tem a mesma parte literal. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, esse menos x é a mesma coisa que menos 1, né? Então, 2 menos 1 dá 1. 1x ao quadrado. Posso colocar 1 ou posso até deixar sem, porque só x ao quadrado é 1x ao quadrado. Então, esse já foi, esse já foi. Agora, o que tem x, tá? Porque o que tem x ao quadrado, eu fiz com o que tem x ao quadrado. Eu não posso fazer com os outros, porque não é a mesma parte literal aqui do x ao quadrado. Agora, só o que tem x, ó. Menos 1x mais 4x. Então, menos 1 mais 4 mais 3x. Ó, foi. E agora o que não tem parte literal. Menos 8 com menos 2, menos 10. Certo? E esse aqui dá para somar ou subtrair? Não. Por quê? Porque a parte literal não é igual, então fica desse jeito mesmo. Tá bom? Bom, vamos fazer uma coisa que a gente chama de colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar tudo o que é comum nos monômios em evidência. Evidenciar, ou seja, colocar aquilo que é comum em todos de lado. Então, o que é 2x ao quadrado y? É 2 vezes x vezes y. O que é 3xy? É 3 vezes x vezes y. E o que é menos xy ao quadrado? É menos 1 vezes x vezes y vezes y. E o que tem em comum em todos esses termos aqui, todos esses monômios? Tem um x, tá? E tem um y. Esse 2 tem em comum? Não. Esse x aqui está em comum aqui? Não. O x que está em comum eu já circulei. O outro não está. Então, só tinha um. Aqui tem 2, então fica um sobrando. Aqui só tem x, y. O 3 é comum? Não, não é. Aqui o y é comum aqui? Não.
O y a mais não, né? O y que está aqui é. Então, esse x que é comum eu ponho em evidência, ó, xy, né? O x não, as letras, né? A parte... Posso até colocar coeficiente em comum também, tá? Mas aqui nem o coeficiente é comum. Então, eu ponho só o xy em evidência. O resto que sobrou, eu ponho lá dentro do parênteses. Então, o 2x ficou lá, o mais 3 ficou lá, e o menos 1, y, ficou lá. Então, menos y. Tá vendo? Então, eu coloquei em evidência. Eu vi o que é comum e coloquei para fora. E tem que ser em quantidades iguais, tá? Só tem um x em comum. Aqui tem 2, mas aqui só tem 1 e aqui só tem 1. Só tem um y em evidência. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 2. Mas só tem 1 em comum. Então, isso eu coloquei para fora. Então, o xy ficou em evidência. E agora eu vou falar de binômios, trinômios e polinômios. Então, se monômio era uma coisinha só, binômios são duas, trinômios são três e polinômios são múltiplos. Até esse daqui eu posso chamar de polinômio também, tá? Então, veja, isso daqui é um binômio, porque eu tenho dois monômios somados, é um binômio. Ou somados ou subtraídos, tá? Posso ser 3x menos 1, também é um binômio. Aqui um trinômio, porque tem um monômio menos outro monômio mais outro monômio. Mas aqui não tem a parte literal, mas não tem problema, é um monômio também, tá bom? E aqui a parte literal é diferente. Tudo bem, não tem importância, mas é um trinômio. E esse daqui é um polinômio, tá? É um polinômio com x elevado a 5, ou seja, x vezes x vezes x vezes x vezes x, menos x elevado a 4, 4x, x elevado a 2, 2x, x é 1x, e o menos 5 sem x. Tem alguma coisa que eu posso colocar em evidência aqui? Não. O 3 não é comum a todos, o x não é comum a todos, aí você fala que é. Então, entre esses, eu até posso colocar em evidência, mas como tem mais um, eu não posso. Tá? Esse daqui não tem parte literal, então eu não posso colocar em evidência. Tá? Então, geralmente, quando só alguns assim tem coisas em comum, normalmente a gente não põe em evidência, tá bom? Então, esses são exemplos de binômios, trinômios e polinômios, ok? E quando eu faço soma e subtração de monômios, binômios e polinômios, eu só posso somar e subtrair aquilo que é igual, tá? Ou melhor, que tem a parte literal igual, tá? É bem isso, ó, a parte literal que é igual. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele que tem o maior expoente aqui, ó. É x ao quadrado, aqui é x elevado a 1, ou seja, só x. Aqui não tem parte literal, x elevado a 5, 4, 2, 1 e nada. Então, o maior é o 3x elevado a 5. Geralmente, eu gosto de colocar assim. Tem gente que põe do jeito que quiser. Eu gosto de colocar o maior expoente à esquerda e vou diminuindo o expoente até o menor expoente ou aquele que não tem expoente. Ou seja, aquele que não tem a parte literal. Então, esse aqui é o maior. Então, mais 3x à quinta, 3x à quinta. Aí, depois o x à quarta. Ó. Mais, menos. Então, somar uma coisa negativa é negativa. X à quarta, x à quarta. Ó. Eu vou riscando para não me perder do que eu já fiz, tá? Tem x à terceira? Não. Tem x ao quadrado? Tem aqui e tem aqui, ó. Então, 2x ao quadrado mais, né? Somar coisas positivas é positivo. Então, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado. Ó, cortei. Tá? Agora, o que só tem x, ó. Tá? Então, menos 3x, então menos vezes mais, né? Porque 3x é positivo, então menos uma coisa positiva. Então, tirar coisa positiva é bom ou é ruim? É ruim. Tirar coisa positiva é negativa. Então, menos 3x mais menos. Então, mais vezes menos, menos x. Menos 3x menos x, menos 4x. Tá? Porque é menos 3 aqui com menos 1 aqui, menos 4. Tá? Aí sobrou agora o que é coeficiente sem parte literal. Então, menos mais 1, então menos vezes mais. Então, tirar coisas positivas é ruim. Melhor é tirar coisas negativas. Né? Tirar coisas negativas é positivo. Agora, tirar coisas positivas, isso é negativo. Então, menos mais 1 é menos 1, mais com menos, menos 5. Menos 1 com menos 5, menos 6. Ó, pronto, resolvido. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, por quê? Porque a parte literal são todas diferentes. Então, aqui acabou. Certo? É sempre assim. Somar e subtrair só aquilo que tem parte literal igual. E a última coisa aqui, multiplicação. Então, multiplicação de monômios, binômios, trinômios ou polinômios. É tudo do mesmo jeito. Como é que eu faço? Eu pego cada monômio desse daqui
e multiplico por cada monômio daquele lá, tá bom? Eu gosto de colocar em ordem de expoente, assim, tá? Ó, o maior expoente aqui é o 2, né? X ao quadrado. E o maior expoente aqui é o 2. Então, quando eu fizer esse daqui, que é x ao quadrado, vezes esse daqui, que é x ao quadrado, vai dar x vezes x, que é x ao quadrado, vezes x vezes x ao quadrado. Então, vai dar x elevado a 4. Então, o maior expoente vai ser x elevado a 4. Então, eu vou colocando desse lado. E o menor expoente eu vou colocando do lado de lá. Só que como eu vou fazer, né? Esse vezes 3, depois esse vezes 3 e esse vezes 3, aí eu vou ajeitando os resultados. Você vai entender quando eu começar a fazer. Ó. 2x ao quadrado vezes menos 5x ao quadrado, então mais vezes menos. 2 vezes 5, 10. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Agora esse vezes aquele lá. Então, esse vezes esse, então, mais vezes menos. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Tá? Primeiro o sinal, depois o número, depois a parte literal. Então, esse agora vezes esse daqui, ó. Então, mais vezes mais. 2 vezes 4, 8. X ao quadrado vezes não tem parte literal, x ao quadrado. Tá vendo? Agora eu vou pegar o menos 1. Então, esse aqui já foi, já multipliquei por todos lá. Agora eu vou pegar esse daqui e multiplicar por cada um lá. Como vai ficar muito poluído se eu ficar fazendo risco, eu não vou fazer mais risco. Então, vai ser assim, ó. Menos vezes menos, mais. Agora, antes de tudo, ó. X vezes x ao quadrado vai dar o quê? X ao cubo. Então, eu vou colocar o resultado aqui embaixo, ó. Do x ao cubo. É isso que eu quero dizer de maneira organizada. Ó. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 5, 5. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Agora, esse vezes esse. Então, menos vezes menos, mais. Só que é x vezes x, x ao quadrado. Então, vai ser aqui, ó. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 2, 2. X vezes x, x ao quadrado. Tá? Agora aqui, ó. Então, esse com esse, x ao cubo. Esse com esse, x ao quadrado. Esse com esse. Ó, tava quase indo para o 3. Tá vendo? Desorganização. Olha lá. Menos vezes mais, menos 1 vezes 4, 4. E x vezes nada, x. Certo? Então, esse já foi. Agora é o 3. Então, ó, agora o 3 não tem parte literal. E aqui tem x ao quadrado. Então, o resultado vai dar x ao quadrado. Vou colocar embaixo desse. Ó. Tá vendo? É que nem na multiplicação de números de vários algarismos, né? Você vai colocando e vai dando um espaço assim, né? É quase a mesma coisa aqui, ó. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 5, 15. Nada vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. 3, nada, ou 1, né? Nada vezes x, x. Certo? Né? Menos, agora aqui, ó. Mais vezes mais. 3 vezes 4, 12. Nada, nenhuma parte literal vezes nenhuma parte literal, fica 100. Agora eu somo. Tá? Então, eu somo aquilo que é igual. Tá vendo? Quando eu faço assim de forma organizada, aquilo que sai igual já sai junto. Né? Ou melhor, igual não, né? Eu falei 3 vezes. Vou falar de novo. É igual a parte literal. Só a parte literal que eu posso somar. Então, x à quarta só tem 1. Então, vai ficar menos 10 x à quarta. Foi. Menos 4x à terceira, mais 5x à terceira. Então, menos 4 mais 5, mais 1. X à terceira. Foi. Mais 8x ao quadrado, com mais 2x ao quadrado, dá 10x ao quadrado. Com menos 15x ao quadrado, dá menos 5x ao quadrado. Foi. Menos 4x com menos 6x, menos 10x. Foi. Mais 12. Tá aqui. Tá bom? Então, a multiplicação é isso. É cada um vezes tudo lá. Cada um vezes tudo aqui. Cada um vezes tudo aqui. Vai dar vários termos. Então, 3 vezes 3 vai dar 9 termos. Vários deles vão coincidir a parte literal. E esses coincidem a parte literal, eu somo para o resultado final. Certo? Então, eu acho que aqui a gente abordou bastante coisa. Dá para você ter uma boa base aí para entender as suas equações, como é que resolve ela. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, posta nos comentários, dá um joinha, se inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece. Até a próxima!